de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Vamos ler o versículo 13, senão você não vai entender. Versículo 13. E sucedeu no dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer as novas. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu dos céus, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para que viesse trazer as boas novas. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer as boas novas. Versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se levantou em terra e o adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Versículos 7 e 8 do capítulo 2. Capítulo 2, versículos 7 e 8. Capítulo 2, versículos 7 e 8. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, e desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Repita comigo: cinzas. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Fale conosco, Pai. A tua palavra por si só ela já fala. Pai, nós queremos, Senhor, ser canais, Pai, canal usado por Ti nesta noite, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, esse livro de Jó é um livro poético, uma das mais belas literaturas cristãs, e uma das primeiras a ser escrita. O que se tem escrito sobre o cristianismo, uma das primeiras coisas foi o livro de Jó, né? Não sei se você sabia disso. E nós vemos um relato comovente do que pode acontecer na vida de um ser humano. A resignação, a fidelidade de Jó é algo comovente. E alguns teólogos, estudiosos, eles não entendem qual é o significado de Deus colocar na Bíblia esse relato de sofrimento, né? Uma saga, uma vida tão difícil. Mas eu estava lendo hoje de manhã, falei no primeiro culto, e Deus colocou algumas lições para que nós pudéssemos ministrar ao coração de cada um aqui da igreja, e eu tenho certeza que você será edificado. Em primeiro lugar, eu percebi, meus queridos, que o homem, ele não foi preparado para as adversidades. Não foi, nós não somos preparados para a adversidade. Eu estava meditando e Deus colocou no meu coração o seguinte: que quando Deus criou o homem, não era para o homem ter adversidade, não era para o homem precisar lutar e guerrear. Quando Deus criou o homem, Ele criou tudo bom e perfeito, e colocou o homem no jardim, num habitat natural, para que ali o homem vivesse só uma vida boa, como diz os homens, de boa, né? Tranquilo, sossegado. Ele lavrava a terra, não cansava, não tinha oposição, não tinha o maligno, não tinha nada para atormentar o homem. O homem não precisava de ter um preparo para lutar para os problemas que viriam. Mas acontece que o homem desobedeceu a Deus e caiu do estado de favor merecido, do estado de inocência, e agora é em estado de queda, fora do jardim. Agora ele tem uma oposição, agora ele tem um inimigo. Satanás quer derrubar de todas as formas, e aí o homem, ele não tem a capacitação para isso. E o que ele precisa? Ele é afastado de Deus. Como consegue sobreviver às adversidades? Um homem distante de Deus, como que ele vence as aflições do dia a dia?
Então isso o Senhor foi ministrando no meu coração. E nós, por hipótese nenhuma, nós estamos preparados para receber as más notícias. Nós lutamos para adquirir coisas boas, para conquistar algo, e quando aquilo não acontece, nós ficamos chateados, desesperados, até mesmo nervosos. Eu creio que Satanás tentava levar Jó a uma loucura, mas ele permaneceu firme, porque eu pensei que Jó, o inimigo teve relação a Jó com o pensamento. Todos nós conseguimos derrubar. E ele disse para Deus: Deus, eu vou tocar em Jó e ele também vai rodar. Ele disse: pode tocar, porque eu conheço o meu servo Jó. A Bíblia diz que Jó passou por tudo isso aí, porque ele tinha Deus na vida. Querido, você já pensou se você estaria preparado para uma fatalidade? Você estaria preparado para uma notícia horrível? Você estaria? Ninguém está, irmãos. Só que a Bíblia diz no Salmo 112 que o justo, ele não tem medo de más notícias, de rumores ruins. Ele não tem, porque ele está firmado em Deus. Jó estava firmado em Deus e ele não tinha esse medo. Mas e aquele que não está muito firmado? E aquele que a casa dele não está sobre a rocha? Vai correr os rios, bater os ventos, e grande será a ruína. Mas se você, a exemplo de Jó, estiver na rocha verdadeira, que é o Senhor Jesus, as adversidades vêm, mas elas não persistirão, porque você está firme na rocha. Tudo passa e você permanece. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quem está preparado para a perda de um ente querido? Quem está preparado para uma falência, para uma notícia terrível? Quem está preparado? É interessante que quando vinham os relatos das catástrofes, das notícias, os mensageiros falando da falência de Jó, a resposta dele foi nesse versículo aqui. A Bíblia diz que ele se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus, e respondeu aos mensageiros: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ali Jó adorou a Deus. Olha que coisa, irmãos. Então nós vimos que este homem realmente ele estava firmado. E aí mostra que ele era um adorador. Você é um adorador incondicional? Você é ou não? Você adoraria a Deus? Depois que o que mais você pensou, isso não pode acontecer. Comigo não, porque eu sou cristão, Deus não vai deixar acontecer. E olha lá, hein, Deus, cuidado, hein? Se isso acontecer, parece que ameaça a Deus. Então ameaça à toa. Mas Jó, ele não foi assim. A Bíblia diz que tudo isso aconteceu e ele passou no teste, porque ele adorou a Deus. Amém, meus queridos? Adorar a Deus na hora da aprovação, adorar a Deus na hora da dificuldade. Nós vemos aí o relato de Davi, sobre a vida do rei Davi, um homem conhecido segundo o coração de Deus. Quantas provas aquele homem passou, quantas dificuldades Davi passou. Ele fugia, se fingiu de doido, quase morreu. O filho queria matá-lo, tomando o reino. O filho foi morto na guerra, Absalão. Ele chorou, mas ele venceu, ele triunfou e foi para o trono. Ao contrário de um homem que não é firmado em Deus. Tinha o rei Saul. O rei Saul começou bem, um homem de Deus, o rei Saul, cheio do Espírito. Ele foi ungido rei, começou pelo Espírito, daqui a pouco ele estava na carne. O rei Saul começou no Espírito, daqui a pouco ele estava na carne com inveja de Davi, porque Davi vencia mais e matava mais nas guerras, e ele começou a ficar enciumado, queria matar Davi, e daqui a pouco ele já estava sendo usado pelo diabo. Daqui a pouco ele estava consultando a pitonisa de Dor. Então, era um homem de Deus, agiu na carne, consultou feiticeira, foi usado pelo diabo e se suicidou. Olha que derrocada, porque era um homem que não estava firmado em Deus. Começou bonito, pelo Espírito, passou pela carne e terminou de uma forma vergonhosa, com espíritos malignos e atormentados. Oxalá que aqui não tenha ninguém dessa forma. Oxalá que não tenha ninguém aqui comparado com Saul, mas que seja comparado com Davi e com Jó, que foi provado e passou. Ele não desceu, ele não teve inveja, ele não teve impaciência, ele segurou firme, ele esperou com paciência, mas o Senhor o abençoou.
eu quero crer que você também está resistindo o temporal que tem vindo. Eu quero crer que você está resistindo firme. E você vai dizer: eu sei que eu tenho crido, e eu sei que eu terei a minha vitória em nome de Jesus Cristo. O homem natural não está preparado para as adversidades. Se vem a adversidade, ele para de adorar. Então essa fé dele é muito efêmera, é muito passageira. A nossa fé tem que ser incondicional, querido. Incondicional. A notícia para Jó foi demais. Acabou tudo, Jó. Tudo. Ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou. Olha, meus queridos, que fé. Mas nós, naturalmente, não estamos preparados para isso. E às vezes, queridos, a gente leva a vida tão de qualquer jeito que a gente não dá valor àquilo que nós já temos. Tá? E quando nós perdemos, ficamos atormentados. Tem pessoas que não dão valor para os filhos que têm. Tem pessoas que esposa que não dá valor para a esposa que tem. Esposa que não dá valor para o esposo que tem. E quando perde, é um tormento. Não está preparada humanamente para uma perda. Não está preparada espiritualmente. E a ruína é total. Entra em depressão. Muitos estão aí à base de calmante, até no hospital psiquiátrico, atormentado da mente, porque não sabia perder, não soube lidar com isso no reino espiritual, e a frustração foi grande, a derrota é grande. Mas você que confia em Deus, você sabe cuidar de tudo que Deus te dá. Cuida bem da tua casa, cuida bem do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, cuida bem daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, e sede agradecido ao Senhor. Diz: obrigado, Deus, obrigado, faça tudo direitinho. Se um dia Deus permitir que toque em alguma coisa que te pertence, você vai dizer: Deus, o Senhor sabe todas as coisas, tudo está em tuas mãos, a minha vida está em tuas mãos. Quantos aqui têm a vida controlada por Deus? Dê um sinal com a mão assim, ó. Oh, aleluia, eu louvo a Deus pela tua vida. Realmente nós, a exemplo de Jó, precisamos ter a vida controlada por Deus. Amém, meus queridos? Um adorador por excelência. Davi adorou a Deus. Saul não pôde adorar a Deus. Jó adorou a Deus. E muitos homens não puderam adorar a Deus, na alegria ou na dor. Nós precisamos adorar ao Senhor. Aleluia. Nós não somos crentes incondicionais. Senhor, aconteça o que acontecer, do Senhor eu não largo. Tu és o único caminho, Tu és a única saída para a minha vida. Como nós pregamos esses dias: para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? E nós precisamos, irmãos, nos aproximar desse Deus. Então nós percebemos, em primeiro lugar, que o homem ele não foi preparado para viver a adversidade. Que a nossa fé ela é provada para ver se eu sou adorador ou não. Se eu adoro a Deus só quando tudo está bem, se eu venho à igreja só quando tudo está bem, então eu não sou verdadeiramente adorador. Mas quando a minha adoração é além de tudo isso, eu adoro o Senhor pelo que Ele é, não porque Ele me dá. Aí sim eu passo o teste, como Abraão foi provado. O Senhor disse: olha, Abraão, pega o teu Isaac, o teu bem amado, sacrifica para mim ali no Monte Moriá. E ele passou no teste, ele levou e disse: eu vou adorar a Deus, eu vou com o moço, vou adorar. E Abraão sabia que ele ia imolar o filho, ele ia matar o filho. Mas Deus disse: olha, Abraão, não faça o mal para o teu filho. Você passou no teste, agora eu sei que você ama o Senhor mesmo. Agora eu sei que você é um adorador, Abraão. Você passou no teste, e Abraão foi chamado o pai da fé. Às vezes nós não passamos em pequenos testes que o Senhor nos dá. Um probleminha financeiro, um probleminha no lar, a pessoa já fala: eu não quero mais saber de nada, ou sai desesperado, buscando oração aqui, buscando oração ali, e sai no desespero total. Aquele que está confiado no Senhor como Jó, ele não se abala. Os outros se abalam, mas ele ficava firme. Todos se abalaram, mas ele ficou firme. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para o teu irmão, o irmão que está do teu lado: fica firme, irmão, fica firme, irmão. Oh, aleluia, fica firme. O vento vem, mas ele passa. Oh, aleluia. Outra lição que eu aprendo nessa história de Jó é que em momentos difíceis o Senhor se manifesta. No momento difícil, talvez você diga: mas Senhor, o Senhor não vai aparecer nunca. No momento que você não aguenta mais, o Senhor se manifesta. Você lembra o povo de Deus que estava no Egito? A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo e Ele mandou Moisés para libertar aquele povo.
para tirar aquele povo da escravidão. No momento que o povo não aguenta mais, e ele começa a gemer e dizer: Senhor, socorre-me. O Senhor socorre. Você lembra de Jonas? Ele diz: da profundeza do inferno eu gritei e o Senhor me ouviu. O Senhor socorre. O Senhor se manifesta no momento de dificuldade. A Bíblia diz que depois de Jó ter perdido tudo, no final, capítulo 42, a Bíblia diz: e Deus virou o cativeiro de Jó. Deus mudou, Ele se manifestou. Nós não somos derrotados, nós não somos, temos perdas sim, mas no final a vitória é nossa, a vitória é garantida, é o único exército que vence, é sempre vencedor, é o exército de Cristo. Se você se alistou e está no exército de Cristo, você já é um vencedor. Está passando por dificuldade, não sei quanto tempo, perdeu tudo, está perdendo, está passando por algo que você nem sabe por quê e para quê. Não importa, que no final o Senhor se manifesta. Glória a Deus. Eu lembro que Pedro estava quase afundando nas águas. O Senhor, no momento que viu que Pedro iria perecer mesmo, ele desafiou que iria andar sobre as águas. O Senhor estendeu as mãos e o levantou, colocou no barco e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então Deus se manifesta. Deus se manifestou para Elias, queridos. Dificuldade de Elias, mas Elias era firme. No momento Elias entrou até na caverna, mas o Senhor foi e Elias pediu a morte. Ele não estava preparado para passar por essa adversidade, mas o Senhor o alimentou, o Senhor o capacitou, e aquele homem que desejava morrer, ele não morreu. Elias nem morreu, ele foi arrebatado para os céus, no redemoinho. Carros e cavalos de fogo separaram Elias de Eliseu, e ele foi aos céus por um redemoinho. Então Deus se manifesta na hora que nós estamos esgotados, Deus se manifesta na hora que nós não temos mais forças, Deus se manifesta. Foi assim com Jó. Amém, meus queridos? Outra coisa que eu aprendo: nem sempre, eu disse isso no primeiro culto também, nem sempre o conselho humano surte efeito. Nem sempre. Você sabe da história de Jó? Vieram os amigos de Jó e ficavam aconselhando. Sabe aquela pessoa que quando te vê na fase baixa, na maré baixa, quer te direcionar? Você já não aguenta mais, você não quer ouvir ninguém. Tem momentos na vida que palavra não resolve, irmãos. Tem momentos na vida que é só você dizer: olha, ó amigo, vem aqui, chora nos meus ombros, fica aqui e chora. Tem momentos que não tem explicação. Alguém chega para você, igual já me perguntou algumas vezes: pastor, me explica o que está acontecendo. Eu digo: eu não sei. Vamos orar. É só Deus, isso, só Deus que tem o controle. Nós não sabemos. E às vezes nós queremos falar. Nós queremos falar: faz isso, faz aquilo. Ou se é doença, toma um chazinho, não sei o quê, faz uma simpatia, não sei o quê. Se é alguém que perdeu, que morreu, não, Deus vai dar outra, isso vai passar. Isso não funciona. O salmista Davi disse que numa certa fase da vida dele, num momento crucial, ele disse que a alma dele recusou ser consolada. Tem momentos que só o Espírito Santo falando conosco mesmo, uma ligação direta. Aquele momento que você fala: hoje eu não estou para ninguém, hoje eu não quero ver ninguém, hoje eu vou entrar no meu quarto, hoje eu vou falar com Deus, eu não quero ouvir a voz de ninguém, eu não aguento. Nesse momento Deus se manifesta. É Ele que tem um remédio para você, é Ele que tem a cura. Homem nenhum pode fazer isso, mas o Deus que você serve, Ele pode. Aleluia. Jó não tinha mais condição nenhuma. Jó estava realmente totalmente debilitado financeiramente. Se não bastasse a saúde dele. Ah, pastor, não foi Satanás que atingiu. Não importa quem está te atingindo, não importa quem atingiu Jó. O que importa foi que Deus permitiu. E Deus sabe todas as coisas, porque Ele sabe que tem algo melhor para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu aprendo nesse texto de Jó que Deus é um Deus de restituição. Deus permitiu que o diabo tomasse, mas depois Ele devolveu em dobro. Isso é maravilhoso. Talvez Deus permite que o inimigo toque. Talvez Deus permite que você não é o inimigo, que você se atrapalhou, se embaraçou com os negócios desta vida e perdeu. Deus permitiu, mas Deus pode restituir, assim como Ele fez com Jó. Eu creio num Deus da restituição. Sempre foi assim. O que é seu. Se era para você, o inimigo roubou, ele tem que devolver. Foi assim que aconteceu com Jó. O Senhor devolveu muitas vezes mais. E eu estava pensando: como seria isso? Jó perdeu 10 filhos. Como ele pôde sobreviver? A Bíblia diz que ele teve filhos mais vistosos ainda, mais bonitos ainda. Mas você já pensou, queridos?
Se você perder um filho, você vai ficar com uma dor muito grande, ainda mais daquela forma, catástrofe danada, revoltada com Deus, alguma coisa nessa área. 10 filhos, Senhor, por que isso? Eram meus filhos, eu vou te dar outro, eu não quero outro, eu quero o meu. Não é assim? Eu quero. Mas eu creio que para que o Jó realmente tivesse uma vida digna, uma vida de qualidade, Deus curou o seu interior, Deus curou a sua alma, tirou a dor, tirou aquelas lembranças. Eu vejo pessoas que às vezes me procuram e dizem assim: pastor, eu perdi um ente querido, pastor, já faz 8 meses, 1 ano, e agora eu estou sem paz, eu não consigo esquecer, e parece que vem na lembrança, eu não durmo à noite. Essas pessoas precisam de cura, a cura que aconteceu na vida de Jó. Jó teve filhos, teve a riqueza de volta e ele viveu bem. Mas para que isso aconteça, Deus precisa curar o nosso interior, Deus precisa curar a nossa alma. Porque quantas perdas, quantas dificuldades, será que ainda dá para viver, pastor? Eu perdi algo assim que eu não poderia ter perdido. Será que eu consigo viver? Eu não consigo. Consegue, porque Deus pode curar a tua alma, Deus pode curar as tuas emoções, e começa tudo novo. Novo de novo. Com Jesus há a segunda chance. Sempre há a segunda chance. Perdeu, machucou, ele restaura. O caco, tudo ele restaura. Não adianta só ter riqueza e os filhos perdidos, e o trauma, e a lembrança daquela notícia, e a lembrança quando falaram que os filhos morreram, que o carro morreu. Será que vai acontecer de novo? Será que eu não vou morrer de novo? Jó não ficou traumatizado, porque o Senhor curou a sua alma. E eu creio que tem pessoas aqui que por problemas pequenos estão traumatizados, não avançam mais, pensa que a vida não tem mais graça. A vida tem graça porque Jesus é a vida, é o autor da vida. Para a vida ter graça não precisa de ter isso, ter aquilo, não. O que você precisa para a vida ser gostosa e abençoada é a presença do Senhor. A presença do Senhor nos garante vitória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, meu querido, Ele pode curar as nossas vidas. Deus pode devolver tudo que nós perdemos. E se você não perdeu nada porque você não tem, Deus vai te dar. E o que você tem é mais precioso do que tudo. O que você tem é vida. Você está vivo? Você está viva? Então creia que essa é a maior dádiva de Deus. O resto Ele manda, o resto Ele envia. Amém, meus queridos? Você não foi preparado para a adversidade. Você não foi. Jó também não tinha sido. Mas ele se uniu a Deus de uma tal forma, querido, de uma tal forma, que ele sabia e que ele tinha crido. Depois Jó deu volta por cima, e da cinza o Senhor o levantou. Vocês lembram que nós lemos que ele ficou sentado na cinza, coçando com um caco de telha. E de onde Deus levantou Jó? Das cinzas. Ele deu volta por cima, saiu das cinzas. Como faz para uma pessoa sair das cinzas? Não tem nada, só cinza, nada, cinza. Cinza. Como faz? Somente Deus pode levantar uma pessoa das cinzas. A Bíblia diz que Deus levanta o homem do monturo, o necessitado, Ele levanta do monturo e coloca num lugar especial. E eu não sei se tudo está assolado para você. Eu não sei se na tua mente parece que você perdeu tudo e não tem jeito mais de prosseguir. Você está como Jó, na cinza. O Senhor vai te levantar esta noite, em nome de Jesus. O Senhor vai curar as lembranças, as dores do passado. Você precisa estar novo interiormente, curar totalmente essas lembranças dolorosas que te assustam tanto, lembranças do passado. Queridos, onde estiver o ser humano nesse nosso mundo, nesse planeta, onde estiver, tem o sofrimento. O sofrimento está em todos os lugares. Mas aonde você for, que tenha sofrimento, se você estiver com Cristo, Ele te dá um refrigério. Você é diferenciado, mesmo em meio a tanto sofrimento. Por isso que o salmista diz no Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O povo sofrendo como foi o Egito, o povo que não tinha o Senhor. O povo sofria, mas o povo de Deus estava em Gósen, numa terra separada, uma terra de refúgio, separada e abençoada. Querido, você não é igual às pessoas do mundo. Você não foi preparado para sofrer. Mas se porventura vier o sofrimento, Deus está do teu lado para te livrar. Ele diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti.
porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele foi com Daniel na cova dos leões, ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Ele sempre foi presente, e aqueles homens não pereceram, porque eles criam em Deus. Ele disse: ó rei, Daniel disse: olha rei, eu não vou me curvar diante da tua estátua não, pode me jogar lá na cova dos leões. Se o senhor quiser, ele me livra. Se não quiser, tudo bem, eu estou com ele mesmo, o senhor me livra. Se ele quiser. E Deus livrou. Olha, homens que tinham um estreito relacionamento com Deus passaram por prova de fogo como os heróis da fé e venceram. Você tem um estreito relacionamento com Deus? Como você está? Então, meus queridos, não leva muito a sério essa luta que você está passando. Eu sei que se for financeira, lógico que você tem que pagar as pessoas que você deve. Deus vai honrar, Deus vai te abençoar. Não é para você esquecer dos teus compromissos. Não é isso que eu quero dizer. Mas sabe que Deus te dará uma estratégia, te dará condições. Se você estiver nele, você vai acertar tudo que você deve. Você vai ter o seu nome limpo. Você vai ser abençoado. A enfermidade, Deus vai dar um jeito. Deus está sob o controle dessa enfermidade. Ele sabe todas as coisas. Somente diz: eu quero te adorar, Deus. Eu quero te adorar na beleza da tua santidade. Eu quero glorificar o teu santo nome. Um louvor, uma adoração incondicional. Não fechar o espírito para Deus. Não dizer: eu estou numa luta tão grande que eu não vou à igreja. Eu estou numa luta tão grande que eu não quero mais orar. Você vai para a presença de Deus, sim. Às vezes nós vamos sim para a presença de Deus, não tem condições de orar. Mas nesse momento você vai chorar. Aquele que não vai chorando, geme e chora, não é muito verdade não. Só que vai chorando, gemendo e chorando, não tem vitória não. Mas aquele crente que ora, num momento crucial como estava Jó, ele não tinha condições de fazer nada, mas é Deus que vem ao encontro. Aí você não precisa falar nada, você não precisa gritar mais, porque você não tem nem voz às vezes. Você está realmente abatido, mas vá na presença do Senhor e diga: Deus, eu não tenho mais condições nem de falar. Vem sobre a minha vida e você vai sentir um refrigério tremendo. Assim aconteceu com Jó. Os conselhos dos amigos pouco adiantou, mas quando Deus começou a conversar com Jó e disse: Jó, onde tu estavas quando eu firmava o alicerce da terra, Jó? Onde você estava, Jó, quando eu criei o Leviatã? Onde o Senhor estava quando eu abri as portas do abismo, Jó? E Jó começou a dizer assim: eu não sei nada, eu estou em tuas mãos. Aí Deus pediu que Jó orasse pelos amigos. E quando ele orava pelos amigos, a situação dele foi revertida, né? Foi mudada, o cativeiro foi mudado. E Jó prevaleceu na palavra: eu sei em quem eu tenho crido. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu irei para lá. E ele nem foi. Mas ele disse: se for preciso eu vou, se for preciso eu vou, se for preciso eu aceito. Uma ovelha muda ao matadouro. O próprio Deus não poupou Jesus no sofrimento. Jesus foi. Tem coisas, querido, que Deus não pode nos poupar. Tem coisa que é você que vai passar. Não é ninguém, é você. Não é teu pai, não é tua mãe, é você que vai passar. Nem Jesus Deus poupou do sofrimento. E ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, seja feita a tua vontade. E Jesus passou, para que, se você crer nele, ele vai dar condições de você vencer. Tereis aflições do mundo, sim, mas eu venci o mundo, e você irá vencer também. Levanta a cabeça, e por mais que as pessoas digam para você: você é crente, por que você está na igreja? Por que você faz assim? Você está em pecado, mas não pode, um crente não pode sofrer desse jeito. Mas por que essa doença? E começa na tua cabeça, e isso te deixa pior do que você já está. Você vai dizer: não, você não entende meu mistério entre eu e Deus. Eu sei que eu tenho crido, eu sei que por fim meu Deus se levantará e me tirará da cinza, e eu glorificarei o seu santo nome. Eu sei que eu tenho crido. Creia tão somente que a tua vitória é certa, e que aquele que prometeu que um dia te daria vitória, ele é fiel para cumprir. Aleluia! O mundo está repleto de sofrimento e tristeza, mas também é verdade que na palavra de Deus está cheia de palavras de conforto, de palavras que traz refrigério para a nossa alma, de palavras que nos restabelece, cura a nossa alma. Cura é como um bálsamo que vem para amenizar a nossa dor. Queridos, descanse no Senhor, descanse na presença de Deus. Um dos pais da igreja, chamado Agostinho, ele diz o seguinte: se o homem tivesse realmente no seu interior a convicção de que ele é a imagem e semelhança de Deus, se ele crê dessa forma, já é o começo para uma vida feliz e uma vida abençoada. E ele precisa se conscientizar que ele precisa ser e não ter. Se você for uma pessoa digna, uma pessoa que serve a Deus,
Você precisa ser. A essência é o ser, não é ter. A sociedade valoriza o ter, mas o nosso Deus valoriza o ser. Jó perdeu tudo e continuou sendo o amado de Deus. Continuou sendo. Estava nas cinzas, estava sem saúde. Só ficaram aí uns 3 amigos, 4 que ia lá encher a cabeça dele. Mas o socorro bem presente estava do lado, que era o Deus que ele servia. Porque Jó era. Nós precisamos ser e não ter. Ter impressiona a sociedade, mas o nosso Deus não impressiona não. Agora, se você dizer, eu sou o teu servo, eu sou fiel a ti, eu sou uma pessoa que busca a tua presença, eu preciso ser, isso precisa estar no meu coração. Aí começa a minha vitória em Cristo Jesus. Amém? O sofrimento ele vem, a perda vem inevitável, ou a perda da tua vida, ou a perda de um ente querido, a perda vem. Esteja confiando só em Deus. Fala, Deus, eu só quero suportar. Se vier, eu quero estar contigo. Eu não deixo me afastar de ti. Se vier alguma dificuldade, se vier alguma fornalha, se vier cota dos leões para mim, se for para me passar pelo vale da morte, ou pelas águas, ou pelo fogo, mas eu quero que o Senhor segura nas minhas mãos. Eu não vou segurar nas tuas mãos, porque eu sou fraco, eu vou soltar, mas o Senhor segura nas minhas mãos. Não deixe, não me solte, Senhor. Ele não vai te largar, Ele não vai te deixar. E a vitória, como disse Jó, é certa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. E ele adorou a Deus. Você que está passando por muita dificuldade, eu desafio nesse momento, nesta noite, você começar a adorar a Deus. Amém? Coloque-se de pé. A adversidade é grande, é? Você não foi preparado para isso. Talvez a tua fé estava fraca e ficou mais fraca ainda. E aí você está passando por um momento difícil. Parece que tudo vai se acabar. Mas nesta noite o Senhor te fortalece. Te fortalece. Mesmo sem vontade, você vai começar a orar agora e falar com Deus, dizer, Deus, eu não sabia que doía tanto assim. Deus, eu estou passando por uma dificuldade tão grande, Senhor, e eu preciso de Ti, de um renovo, Senhor. Eu preciso de uma restauração, porque no meu íntimo eu não aceito, mas eu creio no Senhor, Pai. Ô Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo algo, eu sei. Oh, aleluia. Deus está escrevendo uma história, Pai. Vamos adorar a Deus. Comece a glorificar o Senhor. Você que está passando luta, e você que não está, diga, Deus, ó Deus, toma conta de mim, Senhor, no momento da adversidade. Comece a falar com o Senhor agora. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor. Tu és a razão do nosso viver, Pai. Tu és, Pai querido, o nosso ar, o ar que respiramos, o fôlego de vida. A tua presença nos satisfaz, a tua graça nos satisfaz, Senhor. Cuida, Senhor, das famílias, cuida da nossa família. Às vezes não está acontecendo do jeito que nós queríamos, Pai, e nós nos entristecemos, mas nesta noite, Pai, o Senhor entra com provisão. Ah, Deus, aparentemente não tinha jeito mais para Jó. A própria mulher disse, mas não tem jeito, Jó. Você ainda mantém fidelidade a esse Deus, Jó. Talvez muitas pessoas olham para você e dizem, mas você ainda vai à igreja, você ainda continua lá na igreja. Mas você vai dizer, Senhor, olha, estão falando do teu nome, Senhor, por causa da minha luta, Senhor. Oh, começa a falar com Deus agora. Está doendo muito, irmão. Jó sentiu uma dor muito grande. Oh, aleluia. Não que nós estejamos preparados para a adversidade, mas ela vem sem nós estarmos preparados. Somos caídos e fracos.